Bom, eu sou engenheira, né, de formação, eu sou engenheira química e eu trabalhava numa plataforma de petróleo, então, assim, naturalmente eu estava entrando no universo masculino. A plataforma ali eram 150 pessoas, a gente trabalhava em torno de umas 140 embarcada, tinha, assim, 2 mulheres quando era muito, senão era só eu, assim. Então, eram muitos homens, né, um ambiente masculino, um trabalho masculino. Eu, por exemplo, né, que eu falei esses dias, eu tô entrando numa reunião, tem lá uma mesa com 8 pessoas. Eu vou entrar, eu sei que eles vão estar falando assuntos de homem, sabe? E que eu que tô sentando ali. E aquilo ali não me machucava, nem nada, assim. Quando começava a ficar um pouco mais pesado, eu falava, galera, ó, eu tô saindo ou vamos mudar de assunto. Então, sempre me portei assim. E aí teve um dia, conversando com o gerente ali, a gente estava falando, né, sobre todas as minhas vontades, o que eu queria, né, chegar, onde eu queria chegar com o meu cargo, né, tudo que ia vir de presente, né, assim, com o meu desenvolvimento, tudo que eu ia receber ali. E aí, num determinado momento da conversa, ele falou, nossa, você é muito boa, e você só não é melhor porque você tem útero. Em 1891, durante a primeira Constituição Republicana, a maioria das mulheres que trabalhavam estavam na informalidade, como costureiras, empregadas domésticas e lavadeiras. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres assumiram a posição de seus maridos nos negócios da família, pois muitos deles não voltavam para casa, ou quando voltavam, estavam inválidos. Durante a Era Vargas, o Código Eleitoral garantiu às mulheres o direito ao voto, mas isso não se traduziu imediatamente em mudanças significativas no mercado de trabalho. A CLT introduziu algumas proteções para as trabalhadoras, como licença maternidade e restrições ao trabalho noturno, mas também reforçou a ideia de que as mulheres eram menos adequadas para certos tipos de trabalho. Nos anos 70, o movimento feminista cresceu significativamente, focando na igualdade salarial e melhores condições de trabalho para as mulheres. Apesar do progresso, as disparidades de gênero ainda eram prevalentes no mercado de trabalho. Em 78, operárias do setor têxtil em São Paulo realizaram greves importantes, protestando contra as más condições de trabalho e a desigualdade salarial, definindo um marco na luta por direitos trabalhistas das mulheres. A Constituição Federal de 88 representa um marco jurídico da democracia no país, reconhecendo a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, onde mulheres com cargos iguais aos de outros homens recebiam salários e condições muito inferiores. A luta por igualdade permanece até os dias atuais. Sabemos que muitas mulheres se desdobram todos os dias, trabalham fora e também dentro de casa, estudam, são mães, muitas vezes também assumem o papel de pais e, ainda assim, saem à luta diariamente para garantir o sustento de suas famílias. A pandemia destacou a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, com muitas mulheres sendo forçadas a deixar o emprego ou assumir mais responsabilidades domésticas. O teto de vidro é um fenômeno que impede as mulheres de alcançarem cargos de liderança. Embora seja possível visualizar o topo da hierarquia, as mulheres são impedidas de atingi-lo devido a barreiras invisíveis. Eu pedi demissão em empregos dos quais eu gostava muito. Televisão foi uma delas. Mas eu tinha percebido que tinha cumprido um ciclo e já não estava me acrescentando mais. Então eu estava numa posição de rotina que eu não conseguia mais crescer, eu tinha batido no teto. Eu achava que eu tinha como romper o teto, mas o teto estava meio duro. O teto não deixava eu romper. E pelas políticas da empresa também. Trabalhei numa empresa que era muito machista. Então, assim, os homens eram promovidos, as mulheres não. E eu tava no limite, assim, eu tinha que ser promovida porque eu já tava cansada de fazer o que eu fazia. Como eu vi que não ia rolar, eu falei, não tem sentido eu ficar aqui. No Brasil, existem mais de 20 milhões de mulheres trabalhadoras e ocupam cerca de 43% das vagas de emprego. Apesar da participação das mulheres no mercado de trabalho estar em crescimento, 57% das brasileiras trabalham fora. Há um abismo quando se fala dos tipos de ocupação, dos cargos e dos salários das mulheres. Elas são a maioria nas funções consideradas femininas e que pagam menos. No trabalho doméstico, por exemplo, elas são 6 milhões de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essas profissões. Eu já sou advogada há 10 anos e trabalhei numa empresa
familiar. Eu ouvia comentários tipo, mas você não vai casar? Quando é que você vai casar? Ah, agora que você já casou, quando você vai ter filhos? Trabalhava num salão, num restaurante, onde o quadro de funcionário era 6 pessoas. Eu era a única mulher. Eu fiquei triste por fato da gente exercer a mesma função, só que eu recebia menos. A experiência que me constrangeu e que me marca até hoje foi um dos meus primeiros empregos. O meu chefe sempre olhava para mim quando eu chegava no trabalho, para minha aparência, para o meu cabelo. E aí um dia ele chegou para mim e falou que eu teria que trabalhar ou só com o cabelo preso ou alisar o cabelo, porque ele não é socialmente aceito. Como eu me neguei a alisar o cabelo, ele me demitiu da empresa. Por outro lado, apenas 19% dos cargos de alto escalão das empresas brasileiras são ocupados por mulheres trabalhadoras, e mais da metade das empresas no país assumem não ter mulheres em cargos de liderança. Quando se fala de salário, as diferenças persistem. Enquanto a renda média dos homens é de mais de R$ 1.800 por mês, o rendimento médio da mulher é de R$ 1.288, valor 30% inferior. No caso das mulheres negras, o abismo é ainda maior.